Bom, essa é uma reunião específica para líderes, para uma reunião pastoral, é um laboratório pastoral. Nós aqui agora, você vai ver que a sua mente ela vai dar uma destravada e você vai ver que o negócio é diferenciado. Se prepare para você ser impactado com essa revelação vinda do trono da graça. Pegue sua caneta. É melhor você ter uma caneta pequena do que uma mente longa. Eu não acredito em líderes que não anotam. Há umas 2 semanas atrás, o Espírito de Deus me incomodou. Eu até conversei com a minha esposa. Eu acho que ela até estranhou uma conversa que normalmente eu não tenho. Depois dos 40 anos, aconteceu um negócio incrível na minha vida. Eu senti um certo cansaço, né? Subi na escada do apartamento aqui onde a gente mora, cansando, fui jogar bola. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é normal. O Espírito Santo me deu uma palavra em Isaías 40, que fala sobre a águia. Você sabia que a águia foi projetada para viver 70 anos? 70 anos. Só que para ela completar o seu ciclo, cumprir o seu propósito, todos nós, pastores, obreiros, missionários, líderes de excelência, todos nós temos um ciclo que a gente precisa completar. Deus nos criou para vivermos esse propósito. Eu acredito assim. E essa foi a palavra que Deus me deu um tempo atrás, renovação. 40 anos de idade, a águia tem que passar por esse processo ou ela morre. Então, o Espírito Santo ministrou comigo, todo pastor, todo obreiro, todo líder, ele precisa também passar por um processo de renovação. Ou ele decide passar pelo processo ou ele morre. E quantos pastores estão morrendo porque eles não querem passar pelo processo? Quantos vocacionados perderam o chamado? Se você observar, olha só como é que funciona. Se a águia não aceitar passar pelo processo, ela morre. 150 dias. Depois de 150 dias, a águia com bico novo, com garras novas, plumagem nova, a pena chega, brilha no sol. E ela, aquela gelatina que está nos olhos dela, que impede a visão, ela arranca, cai aquilo, e ela começa a enxergar, e ela volta à vida, para poder caçar novamente, e viver, e completar o seu ciclo, e aí sim, ela vai viver mais 30 anos de vida. Uma águia vive 70 anos. E o Espírito Santo me disse isso, se nós não tivermos a inteligência, a sabedoria, para entender o momento do processo que nós precisamos passar, de um renovo. Se você não entender, porque às vezes você tem que passar por um processo. E pastor é muito sofrido, porque todo mundo conversa com a gente não tem ninguém para conversar normalmente. Pastor é muito solitário. A gente não anda conversando a nossa vida para todo mundo. Você anda conversando a sua vida para todas as pessoas? Não. Você vai conversar com quem? Às vezes o pastor não quer conversar com um colega para o colega não ver fraqueza nele. Porque o colega precisa enxergar que ele é o super-herói, que o cara é fera. Às vezes ele não quer conversar com a esposa porque ele não quer demonstrar fraqueza para a esposa. Ou às vezes a esposa está pior do que ele e ele tem medo de falar e aí acabar de piorar. Às vezes ele não tem um amigo que é a esposa, ou a esposa não tem um amigo que é o esposo. Você não tem coragem de conversar com o seu auxiliar porque seu auxiliar inspira em você. Como é que você vai falar das suas fraquezas para o seu auxiliar? Vai falar para os membros? Piorou. Porque o membro vai dizer, se o meu pastor está desse jeito, misericórdia, já era, acabou minha vida. Então, quem sabe, você está passando por um momento na sua vida tão difícil, e você tem que entender que você precisa passar por um processo de renovação. Ou você aceita o processo de renovação, ou você morre. É difícil o processo, porque a águia, quando ela quebra o seu bico, e nasce um bico novo, com aquele bico novo é 2 coisas, ou ela arranca as garras da mão dela, ela começa a bicar e quebrar as garras a pata da águia ali, aquelas garras dela, ou ela vai correndo e bate na rocha para quebrar aquilo. É um sofrimento, é um processo muito doloroso. É 150 dias sofrendo, arrancando penas, nascendo penas novas, e aquele bico que ela tira, as garras que ela tira, fica no sangue vivo. Ela faz um voo rasante até o mar, onde a densidade salina é muito alta, e ela mergulha no mar, o bico, olha que coisa da natureza, e as garras no mar, e aquilo ali cicatriza, ela volta para o seu lugar. E ela espera nascer novas garras, novo bico, para viver a sua segunda etapa da sua vida.
Possivelmente você está me assistindo agora e você está passando uma situação como essa. Você está terminando o ano e esse ano não está terminando legal, foi um ano muito difícil, você está frustrado, desanimado e você precisa passar. Qual é o processo que você precisa passar? Fisicamente. Fisicamente, você tem que cuidar de sua saúde física, sua alimentação, do seu corpo físico. Nós falamos isso, ainda mais o nosso apóstolo, ele cobra muito isso. Pastor não pode ficar aquele pastor gordão. No nosso ministério é cobrado isso. Em outros ministérios nem tanto, mas no nosso, porque você não prega só com palavras, você prega com seu testemunho, com seu exemplo. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então a alimentação, você é o que você come. A gente falou sobre isso. Depois você olha na live lá, você vê os pilares da vida, os 4 pilares da vida. Beber água, anda com a garrafinha d'água o dia todo, bebe pelo menos 2 litros d'água por dia. 70% do seu corpo é água. Começa a exorcizar da sua vida refrigerantes, massas, sanduíches, hambúrguer, essas coisas, o fast food, essas comidas enlatadas, esse negócio rápido que só está te adoecendo, para você ter mais disposição. Você vê, eu vou para academia, eu fico aceso o dia todo, ligada, a sua mente funciona de uma outra forma. E a gestão das emoções, cuida do seu casamento, cuida da sua família, da sua vida sentimental, cuidado com os seus olhos, cuidado com os seus pensamentos. Cada um sabe qual é o processo, cada um sabe qual é a sua fraqueza, onde é que o diabo está tentando você. Então, passar por um processo de renovação é doloroso, mas tem que acontecer. Em Mateus capítulo 12, você vai encontrar aí, nós falamos aí sobre o nosso processo de renovação. Isso aqui é muito forte. Eu estou com 15 minutos, eu devo falar mais uns 15 minutos e a gente encerra aqui. Olha só, Mateus capítulo 12. O processo de renovação, ele é doído, ele é doloroso. Mas é aí que volta a vida. Nós passamos uns momentos muito difíceis, muito desunidos. A gente passou um tempo de desunião muito grande. A nossa ida em Goiânia esses dias foi para trazer a unidade. Nós tivemos a ceia da unidade, tivemos a nossa última reunião agora. Essa reunião que nós tivemos foi uma reunião muito boa com vocês. A penúltima reunião, na verdade, né? A antepenúltima reunião. O que eu falei na antepenúltima reunião? Nós falamos sobre o inferno é organizado. O inferno é organizado. O poder da divisão é tão mortal que nem o diabo o aceita. Satanás não aceita ser usado contra si o poder da divisão. Eu coloquei o código que é o chamado código do ilimitado. O que é o código do ilimitado? É que não tem limites para parar. Não tem limite. Não tem como parar uma igreja, não tem como parar um pastor, não tem como parar um obreiro, um missionário, um ministério que eles conhecem o extraordinário poder do código do ilimitado. E se eu te disser essa noite que eu acordei de madrugada, não consegui dormir, fiquei com isso na minha cabeça, de noite, de madrugada com isso. Não consegui dormir. Saí do quarto, fui para o quarto onde o meu filho Levi estava, e aí comecei a meditar sobre isso, comecei a anotar algumas coisas sobre isso. Então, qual é o código do ilimitado? Uma igreja que não está vivendo o código do ilimitado, ela tem que passar por um processo de renovação, ou ela fecha, ou o ministério para. Então, qual é a base do código? De quê? De unidade. Qual a grande lição que a gente poderia aprender com o inferno? É organização. O inferno é extremamente organizado. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, existem principados, potestades, dominadores, tenebrosos que atuam nas regiões celestiais, e hierarquias de demônios. Existem demônios que nem na terra vêm, eles comandam, são principados que comandam nos ares. Agora, na terra já tem os demônios os mais vagabundos que existem. São aqueles que dominam cidade, são aqueles que dominam, olha só, demônios que dominam ruas, dominam lugares, colocando acidente, tragédia. Olha que organização. Como é que Lúcifer, no seu trono no inferno, comanda o planeta Terra? Como disse Jesus, roubando, matando e destruindo. Como é que ele faz isso? Ele precisa ser muito organizado. Ele precisa ser muito organizado. O que Jesus está falando aqui, gente, não é Pedro, não é Paulo, não é João. Quem está falando é Jesus. Jesus está trazendo para mim e para você um segredo revelado, falando como que o inferno é.
E eu fiquei com isso remoendo essa madrugada. Jesus falou como que o inferno é. Jesus disse assim, ó, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, uma igreja dividida, ela não tem como permanecer. Um ministério dividido, ele não tem como permanecer. Ele não subsistirá. Um casamento dividido não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma empresa dividida não vai dar certo. Então, o pastor, atenção, pastores, atenção, líderes, você tem que ser radical. Tudo que surgir dentro da sua igreja para tentar trazer divisão, você tem que dar um grito. Você tem que pular. Você não pode aceitar o poder da divisão, porque, olha, perseguição não fecha a igreja, diabo não fecha a igreja. O diabo mesmo fala assim, eu vou fechar essa igreja. Ele não tem o poder para fechar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, macumba não fecha a igreja. Não tem problema nenhum que vai parar um pastor, que vai parar uma igreja. Mas tem uma coisa que faz esse trabalho parar. É quando a igreja divide, o pastor está dividido. O corpo de obreiro está dividido. Então, isso tem que ser tão radical e tem que levar tão a sério, pastor, se na sua igreja tem algum obreiro, se tem alguém que está se levantando contra o trabalho, a visão ministerial, se levantando contra aquilo que você propôs, você deve chamar urgentemente. Lembra que nós falamos os 3 tipos de pastores? Proativo, reativo e negativo. Você tem que ser proativo. Proatividade quando se fala de agilidade em relação aos rebeldes. Não pode aceitar no nosso meio, nós não podemos aceitar. A obra sofre demais, atrasa muito, perde muita gente. Por quê? Por causa de um obreiro, de um pastor, de um auxiliar. Então não importa, eu não vou permitir no nosso ministério, eu não vou permitir. Se for necessário, a gente fecha a igreja. Mas para dizer que tem mais uma igreja, mas com um cara que não é a favor da unidade, nós não vamos aceitar isso. E graças a Deus, a nossa ida em Goiânia foi algo assim muito forte. Nós tivemos esse mover de Deus, a Santa Ceia da unidade, né? Nós falamos ali sobre Sansão e foi muito forte, foi algo extraordinário. Houve um destravar. Então, no código do ilimitado, o primeiro passo é a unidade. Gênesis capítulo 11. Porque o povo é um só, porque o povo fala a mesma língua, não haverá limites para esse povo. O que eles fizerem vão dar certo. Olha que coisa forte. O que nós fizermos, se formos um só, tivermos a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo espírito, falar a mesma língua, o que a gente fizer vai dar certo. A igreja vai dar certo, vai crescer. Poder da unidade. Veja que aquele povo não tinha o Espírito Santo, eles não tinham a palavra de Deus, não tinham uma direção de Deus. Não, eles estavam até contra a vontade de Deus, mas eles tinham uma coisa, eles tinham a unidade. Eles tinham a unidade. Falava a mesma língua e tinha o mesmo propósito. Nós vamos construir uma torre cujo topo chega aos céus. Aí Deus falou, epa, só tem uma maneira de fazer com que o propósito desse povo não se estabeleça. Qual é? Desçamos e confundamos a língua. Qual é o problema? Que quando Deus fez isso, o diabo viu e falou assim, é isso que dá certo. É isso que dá certo. Então, o diabo anotou na agenda dele. O diabo falou assim, toda vez que uma igreja estiver crescendo, até chegar a Deus, a gente entra para confundir a língua. Toda vez que um casamento, os dois, o marido e a mulher e o marido falam a mesma linguagem, que estiver dando certo, o diabo diz, a gente entra e confunde a língua. Você já viu um casamento dar certo, onde um fala uma coisa, outro fala outra? Não dá. Vamos lá para o nosso segundo código. Onde é que está, bispo? Abra aí Marcos 11. F de fome. Presta atenção nisso, porque isso é de uma relevância muito forte. Muito forte. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Aí o Espírito Santo me disse assim, bom, tá aí, Santos, a igreja está unida, abraçou o primeiro código. Não vai chegar no propósito de Deus, que precisa chegar, se não houver na nossa equipe fome. Às vezes eu observo, bacana pela unidade, parece que a unidade é o propósito máximo, e não é o propósito máximo. Você não pode botar na sua cabeça que tudo que a gente precisa para fazer o trem arrebentar é ter a unidade. Unidade é só o primeiro código. Assim como ninguém abre um cofre de um banco só com um código. Você precisa de uma combinação de códigos. A chave, ela tem várias combinações. O cadeado tem várias combinações.
Então, esse código do ilimitado, o crescimento do ministério, esse processo da águia de renovação que o Espírito ministrou no meu espírito, nós precisamos levar a sério a unidade, mas a unidade é só um código. É só um código que faz a coisa acontecer, são combinações de código. E o segundo código que faz com que isso aconteça é fome. Não adianta nós termos, pastores, unidade se não houver dentro de nós uma paixão, se não houver dentro de nós uma fome, um desejo de crescer. Sabe? Às vezes eu vejo, tem pastor que parece que não tem fome. Tem pastor, parece que ele está satisfeito, ele está vivendo na zona de conforto, ele está na mesmice dele. Não brota dentro dele aquela fome, poxa, eu quero crescer. Eu coloquei aqui o seguinte, a minha libertação, pastores, o que me fez estar aqui hoje, basicamente foi essas três coisas, é o que me fez estar aqui hoje, senão não estaria aqui. Primeiro, a fome para se libertar dos demônios. Eu disse aqui, ó, nesse livro aqui, ó, se o cara ler esse livro como ler um livro qualquer, não vai acontecer muita coisa, mas se ele ler com fome, ele vai aprender muitas coisas nesse livro, os 7 Códigos da Libertação. Eu comecei a ler de novo esse livro, essa semana eu comecei a ler algumas, falei, meu Deus, como está abrindo o leque para outras coisas, é muito forte, os 7 Códigos da Libertação. E eu vejo que o que me fez me libertar dos demônios foi uma fome insaciável. Eu não aceito mais viver essa vida. Uma fome, um desejo pela minha libertação. O desejo. Segunda coisa importante que aconteceu na minha vida, o batismo com o Espírito Santo. A minha libertação só foi possível por causa da fome. O meu batismo com o Espírito Santo, eu ia nos domingos, eu buscava, eu chorava, eu dizia, vem Espírito Santo. Eu tive uma experiência com Deus extraordinária, o Espírito Santo veio. Mas esse código, ele explodiu dentro de mim, fome. Fome. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Então eu vi Deus. Porque essa fome explodiu dentro de mim. E aqui, o que nós vemos aqui? Jesus teve fome. O que falta em muita gente para ser liberta? O que falta muita gente para crescer na obra? E a terceira coisa importante, antes que eu me esqueça, a minha libertação, a fome, o batismo com o Espírito Santo, eu tive fome, e o meu crescimento no ministério, a fome de crescer. Os probleminhas, as picuinhas não me parou. A fome, a vontade de crescer. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É um negócio incrível, você vai dizer o seguinte, por que Jesus amaldiçoou e ficou chateado com aquela figueira? Ele amaldiçoou. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Sabe por quê? Aquela figueira, ela foi levantada por Deus na terra com um propósito. Qual era o propósito da figueira? Dar figos, dar fruto. Como ela tinha folhas e não tinha fruto, Jesus amaldiçoou. Eu sei que alguns teólogos vão dizer assim, mas ali é uma figura de Israel, que Israel deveria estar dando fruto, e Jesus entrou em Jerusalém e não encontrou fruto. Tem sentido, não é sobre isso que eu estou falando. Não é, no sentido teológico. Eu estou virando cristão no sentido da mensagem para a nossa necessidade. É nesse sentido que eu estou falando. Quando você vive uma vida nessa terra, você é uma figueira que foi plantada nessa terra, porque nós somos uma semente. Eu não sei se você sabe, espermatozoide vem de sêmen. Sêmen vem de semente. Por isso que a Bíblia fala a semente do homem, a semente da mulher. A semente da mulher. E Deus nos plantou nessa terra. Sêmen vem de semente. Então eu sou uma semente. E a Bíblia diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá frutos, ou seja, ele cumpre o propósito. Em João capítulo 15, o versículo 2, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Toda vara que está ligada em mim e dá fruto, o Pai poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Se ele não der fruto, o que é que o Pai faz? Corta. Por que vai cortar? Porque ela não cumpriu o seu propósito. Não cumpriu o seu propósito. Qual é o propósito seu na Missão Mundial Servo? Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu propósito nessa visão ministerial? Eu estou cumprindo o meu propósito. Eu tenho que cumprir o meu propósito. E o meu propósito é dar fruto onde Deus me plantou.
No bairro onde você está, na cidade onde você está, onde Deus nos mandou, nós temos que dar fruto ali. Porque se não dermos fruto, se der fruto, o Pai vai podar, para dar mais fruto ainda. Agora, se não der fruto, o Pai vai cortar. Eu não sei se você está pegando a revelação, mas o negócio é muito forte. A fome de Jesus era ver aquela figueira dar fruto. Essa é a fome de Jesus até hoje, é ver você e eu. Nós precisamos dar fruto. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela não cumpriu o seu propósito. Deus te colocou onde Deus te colocou. Para pensar, respira fundo. Respira fundo, dilata a pupila, deixa seu coração acelerar, sinta seu corpo, sinta a sua vida. Para pensar, você não está aí porque você disse, meu sonho é ir para Goiânia, meu sonho é ir para Ceabra, meu sonho é estar pastoreando aí. Não! O vento te soprou para ir. O propósito de Deus era você estar aí dando fruto. Dá fruto. Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha fruto, ela só tinha folhas. De longe ela tinha folhas. Aí quando se aproximou, tem gente que é assim, tem obreiro que é assim, tem pastor que é assim. De longe, o cara tem aparência. Mas quando se aproxima, que você chega junto mesmo do cara, que você pega os relatórios da igreja, que você pega o número de dizimista, você pega, igual aconteceu com um dos nossos pastores aí, eu falei, cara, olha o tempo aí que você tá, ó. Velho, olha o tanto tempo que você tá na igreja. Olha o número. O que você tá fazendo todo dia? Pega seu relatório, pega o seu crescimento. Será se nesse ano você cresceu numericamente, espiritualmente e financeiramente? Houve crescimento na igreja dentro do tripé? Sinceramente falando, não cresceu, bispo, então eu preciso passar por um processo de renovação igual a águia. Ou eu passo ou eu morro. Ou você passa pelo processo ou você vai morrer. A figueira morreu porque não deu o resultado. Meu Deus do céu. E por que, bispo, que eu não dou fruto? E agora eu vou falar as duas coisas. Por que você não dá o fruto? Primeiro vem o fruto e a folha vem depois. Você sabe o que significa isso, pastor? Pega isso aí. Se Jesus viu a folha, é porque primeiro veio o quê? O fruto. A figueira não dá folha para depois dar fruto. Ela é diferente, ela dá fruto para depois dar folha. E essa miserável dessa figueira deu folha e não deu fruto. Aí Jesus falou, enganou. A revolta de Jesus com aquela figueira é porque ela enganou. Ela enganou. Jesus foi lá porque ele tinha fome. Se ela tinha dado folha, ele tinha certeza que ela também já tinha dado o quê primeiro? Fruto. Qual é o problema? É quando você tem aparência antes de resultado. Primeiro você dá o resultado, depois é a aparência. De repente você se preocupa muito com a aparência, a estética da sua igreja, vamos arrumar a igreja. E a gente fica preocupado de querer... Eu estou um pouco me lixando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, pastores. Antigamente, mensagem me impressionava, cantores me impressionavam, uma música bonita, uma pregação bonita. Eu estou num problema tão sério da minha vida depois dos meus 40 anos. Eu estou num problema tão sério que o cara pode pregar como for. Eu já estou de olho no fruto. Falo assim, qual o resultado que ele está dando? Qual o impacto que ele faz? Como é que acontecem as coisas através? Qual o resultado que ele dá? Qual o fruto? Porque se o cara não der fruto, não me... antigamente me empolgava, hoje não me empolga mais não. Pode ser o pastor que for. Ah, o pastor fulano tem uma mensagem e não sei o quê. Nossa, a coisa mais fácil que tem é pregar mensagem. Agora, o difícil é dar resultado. O resultado é o que faz a diferença. A figueira foi amaldiçoada porque ela não cumpriu o seu propósito. Ela tinha que dar fruto para abençoar outro. É o que eu estou falando aqui, 5h59 da manhã. Deus nos colocou nessa terra para abençoar outras pessoas. O propósito é transbordar. É a unção do transbordo. Se Deus me salvou, eu preciso dar fruto. Qual é o meu fruto? Salvação. Por que então, bispo? Porque eu não estou dando fruto. Por quê? Por causa desses dois códigos, e aqui a gente encerra. Primeiro, falta fome. Pode pegar, porque o trem é forte. Você vai arrepiar aí. O que aconteceu aqui? Foi o segundo código. Quando ele chegou no templo, que ele viu aquela bagunça, viu que estava escrito uma coisa, que era outra, os ladrões, os cambistas, gente que fazia o câmbio da moeda, ele ficou revoltado, gerou dentro dele uma revolta. E o que ele fez? Ele virou a mesa dos cambistas. Virou a mesa dos cambistas. Pegou um chicotinho trançado e deu uma surra em todo mundo. Tá vendo essa camisa aqui? Ela tá até apertada, eu tava mais magro, não tava? Deixa eu ver se consegue ver aí. Lembram dela? Da nossa campanha? Coloquei em homenagem a vocês, olha aí. Aí, ó. Viu aí?
Meu nome é revolta. Você sabe, quem pega a nossa igreja aqui do início, há alguns anos atrás, quem faz parte daquelas primeiras gerações? A gente tinha essas 3 coisas aqui. E aí é de fazer a lágrima rolar, viu? Porque a unidade. Primeiro é porque tinha reunião pastoral que era só pra brigar mesmo. Porque se tinha qualquer coisa contrária, era briga, era briga. Nós não aceitava nada. Fulano falou isso, briga. Porque a gente queria a unidade o tempo todo. Ah, fulano lá só vê a árvore, não vê a floresta. Vocês devem lembrar dessas reuniões aí, que voava lasca de osso pra tudo que é lado. A unidade. A segunda coisa que a gente tinha em comum dessa geração do início era uma fome. Moço, eram os obreiros que tinham uma fome de pegar. A gente botava 300 arcas em 100 dias e batia a meta rapidinho, antes dos 100 dias. Teve uma vez que nós colocamos 700 arcas. 700 arcas em 100 dias. Que a gente bateu 300 arcas, vamos botar 700 arcas. Eu tinha um pastor que tinha 65 arcas, tinha um outro que tinha 50, o outro tinha 68, o outro tinha 45. Era uma disputa. Mas todo mundo tinha uma fome. E o que está acontecendo hoje? O que está faltando hoje nas nossas igrejas? Igreja, não estou falando do outro ministério, estou falando do nosso ministério. Missão Mundial Servos. Eu vejo que falta fome, falta essa fome, essa vontade de querer crescer, de ser um bispo, de ser um regional, a vontade que os caras tinham de crescer a igreja, os caras acordavam cedo e a fome. Você sabe qual foi o pecado do rei Amazias? Eu preguei na sede lá em Barreiras, na reunião pastoral, e o rei Amazias fez o Senhor, porém fracassou porque não fez de todo o coração. Ele fez tudo certinho e deu errado. Sabe por quê? É porque ele fez sem fome. De repente você está cumprindo a cartilha. Ó, o bispo falou que tem que fazer isso. Vai vir a cruzada de milagres aí. Ah, vamos evangelizar. Amigo, quando eu falava, vou ter uma cruzada na sua igreja, pastor ficava doido. Primeira unidade a gente já vivia. Quando falava que vai estar lá, a fome explodia dentro do cara. E quando ele via que a igreja não estava crescendo, aí ele acionava o quê? A revolta. Aqui está o código. Está aqui o código. Ó. Você pode anotar aí o código. Faça isso. Aqui, ó, o código. UFR. Unidade, Fome e Revolta. Até as campanhas nossas, ó. Meu nome é Revolta. Uma vez eu fiz um colete preto de TNT, meu nome é Revolta, e rasgava. Era qualquer probleminha que tinha, a gente já ia pra uma revolta, era uma guerra. Vigília, gente, e os obreiros, a oração. Você vai pedir o obreiro hoje para de orar, pastor, na hora que você tá orando pra você ver os obreiros dormir. Para orar, vocês vão dormir. Antigamente eu colocava o microfone e eu vi os caras orando. Meu Deus, e sim, Senhor, nós não aceitamos essa miséria na vida do teu povo. Eram os obreiros guerreando, lutando, dando a vida pelo povo. Pagando preço pelo povo. Então, o que faz a diferença entre um obreiro e um obreiro, entre um pastor e um pastor, é exatamente isso. É unidade, é fome. Eu disse até aqui na live essa semana, eu falei do pastor Alisson. O pastor Alisson fez em 30 dias, em quase menos de 60 dias, o que tem pastor que não fez em um ano. O número de gente que o Alisson já está colocando dentro de uma igreja. Eu falei isso aqui. Eu falei bem assim, ó, é um menino novo. Mas o que eu observei? É que ele se afastou um pouco, foi pro seu trabalho secular, mas quando ele voltou com a mesma garra. Você pode observar o Alisson, isso aqui é latente dele, porque isso era o que eu cobrava no início. Esse era o nosso código. Ele luta por essa unidade. Quando o cara não tá no mesmo propósito, ele fica chateado. Unidade. A fome, não, eu vou crescer e tal. Eu tinha até umas coisas pra passar pra ele. Eu falei, eu não vou nem passar pra não prejudicar essa fome dele. A fome que ele tinha. Essa igreja vai crescer, bispo. O senhor me deu a chance uma vez, teve um acidente do carro, e aí agora o senhor tá me dando essa segunda oportunidade. Eu não vou perder. Rapaz, eu vou colocar aquele vou colocar aqui, quer dizer, um pastor tava lá nessa igreja e tava dizendo que o ponto lá era ruim. Ele voltou pro mesmo ponto que era ruim e já tá dando mais resultado que o ano todo. Porque você vê nele a fome e você vê nele uma revolta. Aí, eu disse essa semana assim, ó. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Aí, ó. A fome te faz desejar. A revolta te faz agir. Eu quero encerrar, eu quero que você coma isso aqui. Escreva em cima disso. Vai buscar decifra esse código dentro de você. Ninguém para a missão mundial servo se tiver unidade, se voltar aquela fome. Lembra aí? Vai abrir uma igreja em Brasília. Vinha 20 pessoas assim, eu quero ir para a obra, eu quero ir para a obra. Fome. 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 Para consagrar o obreiro, aquela fila, fazer obreiro. Fome. Agora, a fome que falta nos obreiros é porque também está faltando, às vezes, nos líderes. O que faz a diferença é isso. Fome na liderança. Se o povo vê que você tem fome, vai despertar neles também a fome. Fome de vigília, fome de buscar Deus de madrugada, fome de leitura da palavra, fome de ter experiência, fome de ser batizado no Espírito Santo, fome de ver a sua igreja crescer. Então, olha só, pegue a revelação de Deus para a sua vida, para o seu bem, para o seu bem.
para sua sobrevivência ministerial, espiritual, familiar, em todas as áreas. Pegue essa direção de Deus. De repente você está precisando passar por um ciclo, um processo, uma nova etapa na sua vida. Como a águia, ou você aceita ou você morre. Não adianta nós batermos palma e dizer, nossa igreja está unida aqui. Nossa igreja está unida. Se não tiver uma fome, poxa, para poder crescer. Quantas igrejas vocês vão abrir para esse próximo ano? Quantos pastores vocês vão levantar? Quem tem fome tem meta. Quem tem fome começa a desenhar, começa a escrever. Quem tem fome não consegue ficar na cama dormindo. Ele pula cedo, ele diz, não, eu vou lá. Quantos obreiros, quantas arcas vocês vão plantar? Quantos pontos de pregação? A fome fazia uma coisa. A gente saía buscando, evangelizava e vinha aquela multidão de gente. E a gente estava sempre consagrando novos obreiros. O que é que acontece hoje? O pastor, às vezes, preza muito pela unidade. Aí, se não tem fome e não tem revolta, a fome faz desejar. A revolta faz você agir. Se uns têm até fome, mas não tem ação. Outros fazem, mas não tem fome. Então, um depende do outro. Não adianta também, eu estou fazendo porque Amazias fez tudo certinho, mas deu errado. Por que deu errado? Porque a Bíblia diz que não fez de todo o coração, ou seja, não tinha desejo. Não tinha desejo. Desejo é uma coisa poderosa. Quando você deseja crescer, quando você deseja chegar no objetivo. Por exemplo, eu fico aqui, ó, sonhando, ter todos os dias fazer uma live aqui pela manhã, 5h59 da manhã, com 1.000 pessoas. Eu sei que a maioria das pessoas, e de repente nem você sonha com isso, mas eu sonho. 1.000 pessoas todo dia de manhã, para chegar para 2.000, para 10.000 pessoas, para 20.000, 50.000. Eu sei que é possível. Eu sei que é possível. Eu digo, Deus, essa palavra aqui, que curou, que abençoou, poderia estar abençoando milhares de pessoas. Isso é um sonho. E eu fico o dia todo alimentando isso, queimando isso dentro de mim. Queimando isso. O sonho. Agora, o sonho faz você desejar. A revolta faz você agir. Eu quero encerrar falando isso com vocês. Tivemos um passo importantíssimo, a unidade, e a igreja está de parabéns pela unidade aí. O propósito. Um pastor me ligava, ô bispo, isso sempre. Graças a Deus, isso aí acabou. Nós estamos vendo, assim, uma unidade incrível na nossa igreja. Só que eu sinto que está faltando uma fome e uma revolta, uma loucura. Faz sentido para vocês? Então eu quero celebrar a unidade. Mas eu quero que hoje, a nossa live de hoje, venha despertar em vocês, venha brotar dentro de vocês uma fome desesperada por crescimento. Vocês precisam crescer. Eu disse aqui ontem aqui para os obreiros aqui na reunião de líder aqui. E eu disse, eu não estou nesse ministério por estar não, irmão. Eu estou na linha de sucessão do apóstolo. Na ausência do apóstolo, quem é que tem aí? Tem eu, estou na fila. Quando o apóstolo falar assim, gente, eu vou dar uma pausa aqui e alguém precisa continuar. Quem é? Eu só tenho 40 anos. Entendeu? Ainda vivo até mais 3 vezes mais ainda esse tanto. Minha visão é longa, é grande. Você vai beber disso aqui agora. Tem que gerar dentro de você uma revolta. Nem que você fale assim, eu vou fazer minha camisa. Meu nome é revolta, tá aqui, ó. Revolta. Revolta de quê, bispo? Não é revoltoso, é revoltado. Eu não aceito isso. Ó, Deus, está escrito aqui na tua palavra. Eu não aceito. Não aceito, eu não aceito. E começar a lutar, e chamar os obreiros e a revolta. E fazer a coisa acontecer. Ou passamos por um processo de renovação ou a gente morre. Então tem pastor, tem igreja, que se não passar por um processo, vai morrer. Vai morrer, meu Deus. E o que acontece? Nós precisamos dar resultado, meu pai. E para dar resultado, tem que ter a unidade, tem que ter fome e tem que ter revolta. Pastor Alisson escreveu aqui. Quero que as 3 se resumam em uma só. Que a unção que tenha sobre a vida do Senhor venha sobre a minha vida. Unção, ele é um poder de Deus, Alisson, e está ligado em nome de Jesus. A unção é uma capacitação de Deus na vida de uma pessoa para fazer acontecer isso. A unção traz unidade, a unção traz fome, a unção traz ação. Porque a unção é o poder de Deus para agir. A unção faz isso acontecer. Tá ligado? Nós vamos fazer o lançamento do livro também na sede. Todo mundo que comprou os livros no bairro. Nós vamos ter a primeira Santa Ceia unida do ano também, em fevereiro. E aí todo mundo vai descer com o livro também. Tá bom? E lá nós vamos dar um autógrafo, se você quiser, tirar foto com você. E a gente vai ter uma reunião lá. E na nossa Santa Ceia, na nossa igreja sede. Então tá aí.
Sucesso, Deus abençoe. Boa reunião pastoral. Isso aqui, ó o código UFR. Unidade, Fome e Revolta. Ninguém para nós. Ninguém vai parar a Missão Mundial Céu. Só existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que ouvem história, aquelas que contam história e aquelas que têm o código e que faz história. Nós vamos fazer história. Deus te colocou aí para você fazer história nesse ministério. E 2021 nós vamos botar para arrebentar. Em nome de Jesus.